Muito bem. Casão, mas então você não acha que o Gabriel tem a cara do Corinthians? Ah, cara, eu acho assim, nesse momento eu não acredito em nada, sabe? Assim, cara do Corinthians, ele começou a falar do Corinthians, agora eu vou na linha do Trajano, sabe? Eu vou na linha do Trajano e enquanto o Trajano falava, eu lembrava do Tite com o Filipão. Fala muito, sabe? Então eu acho que o Gabriel jogou muito pouco esse ano e para ele continuar em evidência, ele tá falando muito, entendeu? Eu acho que é isso. Porque, cara, primeiro, eu acho que o Flamengo não vende ele pro Corinthians. Sinceramente. O Flamengo não é time, não é clube de fortalecer adversário. O Flamengo não é time de fortalecer adversário. Não vende ninguém para ninguém. O Michael tinha o Palmeiras querendo o Michael, o Corinthians queria o Michael naquela época, mandou o Michael lá para a Arábia Saudita ou Catar, sei lá onde ele estava jogando. Né? E é assim com todo mundo. João Gomes, lá para a Inglaterra, não vende ninguém para reforçar um adversário. Então eu não acredito que o Flamengo venda o Gabriel. Eu posso acreditar que o Gabriel não renove, continue jogando e lá em julho possa assinar um pré-contrato, porque aí acaba o contrato dele no final do ano e ele vai embora gratuitamente. E aí ele vai fortalecer o time que ele quiser. Agora, o Flamengo vender agora o Gabriel para o Corinthians, eu acho muito difícil. Até porque, tudo bem, vamos lá, o Corinthians, eu vi algumas coisas, o Corinthians está oferecendo alguns jogadores. O Yuri Alberto e o Gabriel, pau a pau, não existe. Não existe. Essa troca não existe. É brincadeira, é brincadeira. Não tem nenhum jogador no Corinthians que você possa trocar pau a pau com o Gabriel. Não existe. Se for para, assim, vamos fazer uma... O Corinthians quer o Gabriel, mas não tem dinheiro para pôr. Ele tem que colocar uns 4, 5 jogadores. E tem que ver se o Flamengo quer 4, 5. E se o Corinthians tem 4, 5 para dar para o Flamengo. Não acredito que Casão, desde que um deles não seja o Romero, pelo amor de Deus. Aproveitando não, pode ser o Moscardo. Mas pode ser o Moscardo. Esse aí esse vai para a Europa. O moleque tem 18 anos. Esse vai para a Europa. Aproveitando o embalo, Juca, eu queria ouvir de você e do Casão, para tomar o seu lugar aqui de âncora, do Renato Augusto no Fluminense. Aproveitando o embalo do Corinthians. Eu só vejo como essa coisa pensada, né, de um time que está se dando bem com um grupo de veteranos, né, com um grupo de mais de 7 jogadores, ou de 7 jogadores com mais de 30 anos, e que pensa no Renato Augusto como alguém que reveze com o Ganso. Não necessariamente joga um jogo, o outro joga o outro. Não, um joga o primeiro tempo, o outro joga o segundo. É o que pode presidir essa escolha, né, do Fernando Diniz. Acho arriscado. Não, é claro que você dirá, bom, todo mundo achava que era o time sênior, os velhinhos do Fluminense ganharam Libertadores, que não é coisa pouca, né? E é coisa de gente aguerrida. Mas não sei até quando, qual é o limite disso. Se o Fluminense não está passando no limite. O Fluminense deve perder o André, deve perder, portanto, um jogador vigoroso. O Cano é um fenômeno. E continuo na minha campanha que ele deva ser convocado para pelo menos jogar uma partida pela seleção argentina, porque ele merece. Mas está com 35. Enfim, até quando? Né? Agora, que o Renato Augusto sabe tudo de futebol? Sabe. Que o Renato Augusto, infelizmente, desde o início da carreira, e não é apenas pela idade que tem, é um jogador problemático do ponto de vista físico, né? E se machuca com muita frequência, um jogador frágil, e que é o único caso que eu conheço de jogador de futebol, não é de pugilista, nem de jogador de futebol americano, que fraturou o rosto 2 vezes, uma vez de cada lado. Eu não sei. Agora, eu não sei em que condições o Fluminense está contratando o Renato Augusto. Tenho a maior simpatia por ele, tenho gratidão por ele, torço por ele. Casão? Não, eu acho que é por aí. Eu acho que é para o estilo mesmo. Eu acho que é pelo estilo.
o Diniz ele tem um time montado com um jogador cerebral que é o Ganso. Quando o Paulo Henrique Ganso sai, o estilo do time muda. O time fica menos criativo, com menos inteligência futebolística na parte principal do campo, que é o meio-campo. E eu acho que o Diniz vê no Renato Augusto a permanência do estilo, né? Permanência do estilo. Um jogo difícil, que o Ganso já perdeu o fôlego, não está acompanhando, já não está começando, já não está mais criando. Você tira o Ganso e põe o Renato Augusto descansado, o pensamento do Diniz é que o time continue tendo a inteligência futebolística no meio-campo, o raciocínio rápido e a criatividade. Então eu vejo por esse lado, mesmo um dos pontos que você falou. Mas eu vejo só nesse ponto. Eu só vejo nessa situação. Só cabe nessa situação mesmo, né? Nem jogar meio tempo um, meio tempo outro. Porque se você começa com o Ganso e o Ganso joga um primeiro tempo maravilhoso, ele tem que continuar jogando. Só vai sair quando começar a perder a intensidade que é necessária. E se for vice-versa, a mesma coisa. Se o Renato começa jogando, joga o primeiro tempo maravilhosamente bem e começa o segundo tempo bem, vai indo até perder a intensidade dele do jogo, que já não é muito, né? Não é um jogador que tem intensidade, é um jogador que tem inteligência, né? Raciocínio rápido. E aí faz essa troca. É arriscado pela idade? Eu acho que não muda nada, sabe? Se você não colocar os dois ao mesmo tempo, não muda nada. Porque você vai ter, nesse momento, vamos supor que o André continuasse. Você ia ter André e o outro volante ali e o Ganso. Sai o Ganso, entra o Renato Augusto, continua os dois volantes. O que não pode acontecer, que eu acho que é um risco, você ter um volante, Ganso e Renato Augusto no meio-campo. Aí eu acho arriscado. Se for, eu acho que isso não passa na cabeça do Diniz, sinceramente. Ou talvez passe, sabe o que, o Juca, me passou agora na cabeça? O Renato Augusto sendo um segundo volante. Entendeu? O Renato Augusto sendo o cara que inicie a saída de bola e não precisa vir um cara lá da frente para tocar a bola, sair jogando. Com o Renato Augusto como segundo volante, ele já pode dar essa saída qualificada no passe. É uma outra hipótese que passou na minha cabeça agora. Pode ser. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu reitero, não deixe de ver o cartão dourado, porque é realmente dessas coisas assim que homenageiam o futebol de verdade. Até já. Ô, Juca, não cortou. Eu ia falar uma coisa, eu ia chamar também que eu tenho um cartão dourado muito legal, mas põe legal nisso. Talvez surpreenda muita gente. Não é esse que você está falando, não. É um outro. Então esse nem eu sei. Vamos que vamos. Vamos esse fazer você o primeiro não sabe. intervalo e já voltamos. Eu acho que não sabe. Já começo esse segundo bloco me corrigindo. Parece que eu disse, eu me referi ao Auckland como o time da Austrália. É da Nova Zelândia, É da Nova Zelândia. Eu queria dizer Oceania e falei Austrália. Muito obrigado pela correção. Vi agora, fui dar uma lida rapidinha nos comentários e está feita essa correção. Aliás, depois, na área de efemérides, eu tenho mais uma correção a fazer de um erro que eu cometi na semana passada. Mas vamos falar agora de cultura. Temos vinheta ou não temos vinheta? Temos vinheta, temos. E a nossa sessão de cultura hoje é todinha tomada por apenas uma figura. Porque essa figura, aliás, toma o século XX, o século XXI, e se duvidar, os próximos séculos da música mundial. Paul McCartney esteve por aqui. Walter Casagrande Jr. foi ver. Conte-nos tudo, Walter Casagrande. Olha, Juca, vamos começar assim. A situação mais próxima que você pode chegar dos Beatles na atualidade é ir assistir um show do Paul McCartney, né? Primeiro, porque ele é um dos principais, foi um dos principais compositores dos Beatles, né? Junto com o George Harrison, mas principalmente com o John Lennon.
e canta muitas músicas, muitos clássicos dos Beatles têm a voz do Paul McCartney. Então, se você está no show do Paul McCartney, ele começa a cantar Love Me Do, ele começa a cantar Hard Day's Night, e você fecha os olhos, vai parecer que você está ouvindo os Beatles, porque é a voz do Paul McCartney que marcou essas músicas. Ao mesmo tempo, o Paul McCartney, eu gosto muito da fase dele com o The Wings, Paul and the Wings, que era a banda dele depois que ele saiu dos Beatles. Maravilhosa banda, maravilhosas músicas de peso, um rock and roll mais pesado. Teve um momento a parte maior do show foi um rock mais pop, que era o início dos Beatles, um rock mais pop. Mas, de repente, numa música do 007, que inclusive esqueci o nome dela agora, Live and Die, eu não lembro do nome da música agora, virou um rock and roll da pesada, muito bom. Eu adorei. Eu não sou fã do Paul McCartney de carteirinha. Eu não sou fã dos Beatles de carteirinha. É legal explicar isso. Eu sou... Sempre pergunto, pô, você é Beatles ou Rolling Stones? É que nem time de futebol, né? Você é Beatles ou Rolling Stones? Eu sou Rolling Stones. Eu me identifico mais com a rebeldia da banda dos Rolling Stones, com a letra da música, com o tipo de comportamento. Mas é impossível não reconhecer Beatles, né? Claro, para mim, se não fosse... Eu até falei, eu conversei com uma pessoa que é do rock and roll hoje, também aqui do Brasil, eu falei o seguinte, o lance é assim, eu sou Rolling Stones, mas se não existisse os Beatles, a gente não ia ter a opção de não ser careta. Sem os Beatles existir, não ia ter essa opção de não ser careta, a gente ia ser careta. Ia ser uma caretice mundial, né? Com o início dos Beatles, surgiu aquela outra hipótese. Caraca, eu acho que eu não preciso ser careta, eu posso ser diferente. E foram os Beatles que colocaram isso no mundo. A possibilidade da gente não ser quadradinho. Entendeu? A música se chama Live and Let Die. Live and Let Die. Que é uma mas foi uma ocasião. Mas foi o Rubens que passou para o Juca, não foi o Juca que lembrou da música. Claro. Bem claro. Tá, ok? Claro, tá aqui, ó. Tá aqui o Rubens, olha lá. O cara não me deixa dar uma dentro de música. Exatamente. Ele vem, não. Entendeu? Não, mas você sabe, só uma coisinha. Ele já teve a coragem um dia, num Linha de Passe, que eu mostrei toda a minha cultura musical, ele virou-se para mim e falou assim, ô Juca, quem sabe dessas coisas é sua irmã. Você está inteiramente enganado. E pronto. Não tem mas jeito. ela, olha aqui. Só que ela sabia mesmo. Tem uma parte do show que eu quero falar que eu tinha esquecido. Chega lá pro final, tem 2 telões, tem o palco e 2 telões, né? Enormes assim. Nesse lado de cá aparece o John Lennon num show ao vivo dos Beatles e do lado de cá o Paul McCartney ao vivo no palco. Eles cantam a mesma música que eles cantaram naquele show que está aparecendo só o John Lennon e eles dividem o vocal como eles fizeram naquele show ao vivo. Só que tá o Paul ao vivo ali no palco, no telão, e a imagem só do John Lennon tocando com o microfone e cantando a música. É maravilhoso.